Desdobramentos preocupantes da situação no Oriente Médio. Nesta sexta-feira, Rússia e China vetaram uma resolução de cessar-fogo proposta pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. E também hoje, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que vai seguir com os planos de invadir Rafah por terra, mesmo sem apoio dos Estados Unidos. Rafah é aquela cidade que fica ali ao sul da faixa de Gaza. Quem tem as atualizações é a correspondente Mariana Jangiacomo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou nesta sexta-feira que vai sim seguir com os planos de uma ofensiva terrestre em Rafah, com ou sem o apoio dos Estados Unidos. A declaração veio depois de um encontro entre o premier e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em que Blinken alertou que a operação iria, na verdade, isolar ainda mais Israel. Em meio aos ataques em Gaza, mais de 1 milhão de pessoas estão se refugiando em Rafah. Por isso, os alertas contra a invasão terrestre da região. Na semana que vem, autoridades israelenses e americanas voltarão a se encontrar, dessa vez em Washington, a capital dos Estados Unidos. A Casa Branca afirma que vai discutir com Israel alternativas para acabar com o Hamas que não envolvam invadir Rafah. Mas a declaração de Netanyahu não foi o único movimento em direção contrária à paz nesta sexta-feira. Aqui na sede da ONU, a Rússia e a China vetaram uma resolução proposta pelos Estados Unidos pedindo por um cessar-fogo em troca da libertação imediata dos reféns. O representante russo alegou que o pedido por um cessar-fogo não era verdadeiro e discordou da linguagem usada pelos americanos no texto. Mais uma vez, a diplomacia não avançou. Antes, os Estados Unidos já tinham barrado a aprovação de 3 resoluções sobre o tema no Conselho. O cenário causa frustração. Os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança têm o poder de vetar um texto, mesmo com a aprovação da maioria. E as discordâncias, principalmente entre Estados Unidos, Rússia e China, tornam qualquer aprovação quase impossível. Na prática, as resoluções não obrigam os países a tomarem ações, mas são um mecanismo de pressão internacional. Só que com as regras atuais, esse mecanismo não tem conseguido funcionar. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Eu volto a conversar com o nosso analista Lorival Santana. Lorival, eu lembro que você tinha dito que essa resolução americana poderia ser aprovada. O que aconteceu ali no Conselho de Segurança? Naquele momento, o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador nos Estados Unidos e na Inglaterra, estava nos assistindo e me escreveu imediatamente. Falou, a Rússia vai vetar. Ele tinha razão. E é claro, realmente a Rússia não quer dar essa oportunidade para os Estados Unidos se recolocarem nessa questão. Existe uma outra resolução apresentada, que deve ser votada amanhã, apoiada pelos países árabes e pela Rússia e pela China, que é mais contundente na questão do cessar-fogo, sem condicionar a entrega dos reféns. Essa que é a equação, quer dizer, esta de hoje dos Estados Unidos condiciona o cessar-fogo à entrega, à libertação dos reféns, né? Então, foi por isso que o próprio embaixador palestino na ONU também foi contra essa resolução de hoje. De qualquer maneira, Israel continua com os seus planos, né, de uma ofensiva, pelo menos afirma que continua. Sabemos que vai haver uma reunião em Washington de representantes israelenses com americanos que vão apresentar alternativas a esse plano. Mas há um aspecto de política, né, na briga no Conselho de Segurança, né, entre Rússia e China de um lado, que apoiam o Irã, que por sua vez patrocina o Hamas, e de outro lado os Estados Unidos, que apoiam Israel, mas estão fazendo esse movimento que agora é bastante evidente na direção de desembarcar do governo de Benjamin Netanyahu, que estamos vendo aí na tela e que deve ir ao Congresso americano para falar ao Congresso americano, convidado por Mike Johnson, líder da bancada republicana, sem conversar com a Casa Branca. Você vê o tamanho da crise entre Estados Unidos e Israel. Aliás, o Netanyahu tinha feito isso em 2015, quando o Obama firmou o acordo nuclear com o Irã.